Boa noite, que Deus nos abençoe e que nos dê a sua paz. Guarda, pois, a existência como um dom inefável, porque o teu corpo é sempre um instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Esse pequeno trecho nós retiramos do livro Religião dos Espíritos, psicografia do médium Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Por que nós escolhemos esse pequeno trecho? Porque nessa mesma obra estará o tema que abordaremos nesses breves minutos de bate-papo. Esse tema é complexo, é difícil e é até um pouco denso. No entanto, como a doutrina espírita tem princípios básicos que abrangem a imortalidade da alma e a reencarnação, nós não poderíamos deixar de tecer comentários sobre o suicídio, que é o nosso tema, e prometemos que, nada obstante a densidade, a dificuldade e a complexidade do assunto, tudo faremos para que, ao final, o tema aqui abordado, ele se transforme para mim e para você e para tantos que nos veem e escutam, um convite à exaltação da vida. Como dissemos, lançaremos mão do livro Religião dos Espíritos, e nele apresentaremos tão somente aqueles trechos que achamos fundamentais para a explicação do tema. No referido capítulo da obra, intitulada O Suicídio, o Espírito Emmanuel faz uma abordagem e nela considera, em relação à prática suicida, a premeditação mais profunda com remorso mais amplo. O que é que significa? Ou seja, quanto maior a premeditação para o ato suicida, quanto mais o indivíduo planeja o suicídio, mais amplo o remorso para ele no mundo espiritual. É a primeira coisa que queremos que você registre. Premeditação mais profunda, remorso mais amplo no mundo espiritual. Emmanuel ainda, no capítulo, ele assevera que o suicida, após o ato de desespero, ele chega no além atormentado de dor. E a sua consciência, despertando no nível de sombras no qual ele se precipitou, faz com que ele suportará a contragosto, compulsoriamente, as companhias espirituais que elegeu para si própria, considerando mesmo a lei das afinidades. Por quê? Porque o suicida atrai, mas ele também é atraído por outros suicidas que estão na mesma faixa de pensamento em aflição. Os suicidas, eles se reúnem em grupos extensos e, não raro, por indução, passam a sentir os sofrimentos uns dos outros, semelhante àquela pessoa que, vendo o sofrimento do outro, passa a sofrer também, além da dor do seu próprio infortúnio. É o segundo tópico que nós queremos que você registre, fique na cabeça. E Emmanuel, ele vai mais além. Ele afirma que os resultados do suicídio não se circunscrevem, palavras dele, aos sofrimentos íntimos. Por quê? Porque surgem desequilíbrios consequentes no corpo espiritual. Corpo espiritual? Sim, corpo espiritual. Esse corpo espiritual
que envolve o espírito, ele é como se fosse uma chapa de raio-x. Todas as atitudes e pensamentos do espírito ficam registradas nesse corpo espiritual, como se fosse um pendrive. E esses registros, aí registrados, vão ser fixados futuramente em encarnações próximas. Em especial, aquela reencarnação imediata à reencarnação na qual se deu o suicídio. E Emmanuel, ele fala uma coisa bastante interessante, que quando o suicida ele aporta no mundo espiritual, né, ele sofre, como vimos acima, ele fica com a consciência que desperta no nível de sombras, atormentada de dor, mas depois de um tempo de sofrimento, ele é amparado e passa por um processo de reeducação, como Emmanuel diz, nos planos de trabalhos espirituais fronteiriços da Terra, e daí serão habitualmente, Emmanuel utiliza a palavra reinternados. Nós vamos falar reencarnados para ficar bem entendido. Eles são habitualmente reencarnados em um novo corpo de carne com um adendo. Esse corpo de carne que ele habitará na futura encarnação imediata àquela na qual se deu o ato desesperador, ele apresentará esse corpo inibições e enfermidades. Mas por que o suicida ele apresentará nessa encarnação seguinte inibições e enfermidades? Qual o porquê disso? Bom, é importante que a gente não esqueça que essas alterações orgânicas que ficarão estampadas no futuro corpo não é punição, não é castigo de Deus, porque a lei de Deus é lei de amor. Mas representa, como diz Emmanuel, uma terapia providencial na cura da alma. Uma terapia providencial na cura da alma. Bom, de tudo a gente chega a uma conclusão. Que Deus não castiga e que Deus também não perdoa. Ele dá a oportunidade para o espírito se reerguer. Porque é o próprio espírito o causador do seu infortúnio. E repetimos, considerando que a lei de Deus é lei de amor. Mas vamos lá discutir por que é que o espírito renasce, o suicida, renasce com essas inibições e essas enfermidades orgânicas. Veja bem, imagine que você que está aí do outro lado nos vendo, que você, por exemplo, ao reencarnar na Terra, recebeu um bônus de 10 pontos. Olha, fulano, você vai reencarnar, você vai receber aí 10 pontos. Contudo, você reencarna e etc e tal. E aos 20 anos, depois de reencarnado, você tem, por exemplo, uma desilusão amorosa e você resolve acabar com a própria vida, desferindo um tiro no seu coração. Você desencarna e, ao chegar no mundo espiritual, após um período largo de sofrimento, por conta mesmo do desapontamento por permanecer vivo, você fica sabendo que perdera 9 daqueles 10 pontos que você recebeu quando reencarnou anteriormente. Lembra? Você reencarnou, recebeu 10 pontos de crédito, mas cometeu o ato suicida, obteve êxito, morreu, foi para o mundo espiritual, mas ficou sabendo que daqueles 10 pontos que você tinha, você perdeu 9 e ficou apenas com 1 ponto. E o que é que acontece? Os bons espíritos aí planejam o seu retorno à reencarnação outra vez, né? Mas só que você, dessa vez, vai reencarnar não mais com 10 pontos. Você vai reencarnar, ó, com 1 ponto que ele restou dos 10 que você tinha, não é isso? Que perdeu 9 com o suicídio. Aí você resolve, os espíritos resolvem recambiar você para a reencarnação
e lhe aproximam daquela que será a futura mãezinha. Quando você se aproxima da sua futura mãezinha, que vai acolher você no ventre materno, porque a gente sabe que a reencarnação se dá no momento da concepção, quando o espermatozoide encontra o óvulo, no momento em que você se aproxima da futura mãezinha, você projetará sobre ela toda a sua carga energética. Você irradia a sua genitora da mesma maneira que esta lâmpada está nos irradiando com sua luz aqui nesse ambiente. E essa energia que você irradia sobre a sua mãezinha, nessa energia, estará contida o 1 ponto que lhe restou dos 10 que recebeu, menos o 9 depois do ato suicida. Você voltou para o além com 1 ponto. E ao projetar-se sobre sua mãe, você projetará toda a sua carga energética com esse 1 ponto. Bom, quando chegar a hora da concepção, quando milhões de espermatozoides correm para fecundar o óvulo, que formará o corpo no qual você reencarnará, essa energia sua, tá, que tem propriedades eletromagnéticas, que tem força de atração, é ela quem vai dar um impulso por afinidade, por atração, em um espermatozoide que tem a mesma pontuação que você. Porque dentre aqueles milhões de espermatozoides, tem espermatozoide com 1, com 2, com 3, com 4, com 1 milhão de pontos. Mas como você só tem 1, por afinidade e por força de atração, porque seu corpo espiritual tem forças eletromagnéticas, você vai atrair aquele espermatozoide que tem a pontuação. É por esta razão que sempre um espermatozoide ganha a corrida na frente dos demais, que a ciência da Terra ainda não conseguiu ver nisso os ascendentes espirituais. Portanto, aquele espermatozoide atraído pela sua própria energia trará na sua estrutura genética os elementos que formarão um corpo com uma enfermidade ou uma predisposição patológica, justamente naquele órgão afetado à hora do suicídio na reencarnação anterior. No seu caso, quando você teve a desilusão amorosa, você renascerá com uma cardiopatia congênita, cuja origem dessa cardiopatia remonta à existência passada, em consequência daquela bala desferida por você no seu próprio coração. Dessa forma, fica muito fácil, como diz Emmanuel, reconhecer o suicida quando ele reponta no berço, dentro das maternidades ou dentro do lar. Por exemplo, aqueles que se envenenaram conforme os tóxicos, né, de que se valeram, eles renascem trazendo afecções valvulares, achaques do aparelho digestivo, trazem as doenças do sangue, as disfunções endocrínicas e outros males. Aqueles que incendiaram a própria carne, eles amargam as agruras da ictiose e do pênfego. Pega esses nomes e vai investigar aí no Google, por exemplo, o que significam essas enfermidades. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, eles exibem, renascem, trazendo processos mórbidos das vias respiratórias, como o enfisema e como os cistos pulmonares. Aqueles que se atiraram de grandes alturas reaparecem com a osteite difusa, com a distrofia muscular progressiva, e aqueles que se enforcaram, um dos últimos exemplos que Emmanuel dá, né, eles aparecem na Terra portando distúrbio do sistema nervoso e às vezes neoplasias e a paralisia cerebral infantil. Ou seja, a paralisia cerebral infantil tem uma estreita ligação com o suicídio no passado. Tá? Bom, segundo o tipo de suicídio, seja ele direto, seja ele indireto, vão surgir aí as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, como a mutilação, palavras de Emmanuel, viu? Como a mutilação,
o câncer, a surdez, a mudez e a loucura. Como dissemos no início, nós, nessa breve e rápida explicação, que nós gostaríamos muito que o final fosse uma exaltação à vida. E nós queremos dizer a você o seguinte, uma mensagem de Chico Xavier. Nos seus momentos difíceis, nos momentos em que você é tentado a cometer o ato fatídico, né, através do suicídio, os espíritos vêm através de você e diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te ao desespero ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, meu amigo e minha amiga, porém, que amanhã será outro dia. Gostaríamos muito que essa mensagem ficasse registrada dentro do seu coração. Que você se enchesse de esperança, de paz e de confiança. Ame, trabalhe, reforme-se moralmente, ore e tenha certeza que você não está sendo guiado por força cega do destino. Você é filho de Deus. Como diz Joana de Ângeles, herdeiro do cosmos. E ninguém nasceu com a fatalidade da desgraça. Não se esqueça. Amanhã será outro dia. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. E que lhe dê a sua paz.